Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes, eu sou especialista em fundos de investimento e analista-chefe da Speed. Eu tô aqui hoje numa missão para te mostrar um guia prático de como investir através de fundos de investimento. Por isso, fica comigo até o final, porque você vai sair aqui preparado ou preparada para fazer o seu primeiro aporte. Mas antes, já dá o seu like no vídeo e se inscreve no canal. A gente estava meio sumido por aqui, mas pode ter certeza que tem muito conteúdo bom vindo. Então pode rodar a vinheta. Primeiramente, preciso te responder uma pergunta que deve estar se passando na sua cabeça. Por que diabo devo investir em fundos ao invés de escolher minhas próprias ações, por exemplo? Vou te contar uma história de um cara que ilustra muito bem essa questão. Hans Berggren, que eu obviamente deve ter falado errado, mas o editor vai colocar o nome aqui para você tentar a pronúncia por você mesmo. Ele era um alemão que fugiu da Alemanha nazista em 1936 para os Estados Unidos e durante a década de 90 se tornou um dos maiores negociadores de arte de todos os tempos. O motivo que levou Hans a atingir esse status não foi seu olho para a arte. Na verdade, grandes negociadores de quadros e esculturas operam de forma muito parecida com um fundo de investimento. Eles compram um portfólio e não apenas peças individuais. Hans sempre comprava centenas de quadros e simplesmente esperava eles se valorizarem com o tempo, exatamente como um fundo de índice, por exemplo. Se você olhar o portfólio de um fundo, você vai ver que existem dezenas, às vezes centenas de empresas, muitas delas podem falhar, mas as que tiverem sucesso têm potencial de compensar as que não renderam o esperado. Warren Buffett é um ótimo exemplo. Das mais de 500 empresas que ele já investiu, 9 delas representam 90% da sua fortuna. Portanto, acredito que investir via fundos de investimento é deixar seu dinheiro nas mãos dos Hans Berggrens do mercado. Mas, para você encontrar os gestores certos, a gente precisa entender alguns pontos. Vem comigo que eu te mostro quais são. Primeiro de tudo, para tentar te ajudar a entender como um fundo de investimento funciona, tenta imaginar a imagem de um condomínio, residencial mesmo, né? Como que você muito provavelmente mora. Você tem ali os moradores, que são as partes interessadas, que almejam ter uma boa convivência, viver em paz, ter uma vida feliz. Tem o síndico do prédio, que ele é a pessoa encarregada por identificar as necessidades desse conjunto de moradores e defender eles ali. Tem também o zelador, que resolve os problemas que o condomínio enfrenta. Enfim, uma série de prestadores de serviço que estão lá única e exclusivamente para tentar prover um bem-estar comum para as pessoas que moram ali. Um fundo de investimento funciona de maneira parecida. Nessa analogia que eu fiz, os cotistas, os investidores, seriam os moradores do fundo. O gestor do fundo seria uma analogia ao síndico, né? A pessoa que está ali tentando fazer o melhor para entregar esse bem-estar para os moradores. E o zelador, a gente podia fazer uma alusão aos prestadores de serviço que normalmente ficam mais nos bastidores, que é o custodiante, é quem faz ali a conferência da papelada, da burocracia do fundo. Os personagens mais importantes para você entender no vídeo de hoje são os investidores, o gestor e o custodiante. Vou começar pelo custodiante, que é onde de fato o seu dinheiro dorme à noite. É importante você pensar isso porque muita gente tem medo. Poxa, e se o fundo quebrar, se a gestora quebrar, o que acontece com o meu dinheiro? Não, o gestor está prestando um serviço para você. Em um fundo de ações, por exemplo, ele está escolhendo as próprias ações, as que ele acredita ter o maior potencial de valorização para o futuro, e essas ações são custodiadas, protegidas por um guardião, que é o custodiante. Normalmente, o custodiante é um grande banco, Itaú, Santander, enfim, uma instituição que o risco dela quebrar é muito baixo. Portanto, mesmo que aconteça o pior, o gestor foi mal, a gestora começou a perder dinheiro e veio à falência. O que aconteceria nesse caso é uma rotatividade dos prestadores de serviços. Um outro gestor seria elegido para começar a tomar conta desse condomínio para que os investidores, né, os moradores desse condomínio, continuassem vivendo felizes da vida. Em um prédio, o síndico não recebe um salário para desempenhar essa função. Alguns têm algum tipo de benefício, como por exemplo, não precisa pagar o condomínio. Agora, num fundo de investimento, é esperado que a gente precise remunerar o gestor para que ele faça o trabalho bem feito. Eu gosto de dizer que, numa analogia de uma empresa, a taxa de administração do fundo é o salário que remunera o gestor. E por que eu faço a analogia do salário? Suponha você, num dia a dia de trabalho, você tem um mês bom, um mês ruim, mas quando você tem um mês que é um pouco abaixo da média, você ainda assim trabalhou, você foi lá todos os dias e cumpriu a sua função. Você tem que ser remunerado por isso. Então, muita gente que fala, poxa, mas o fundo está indo mal e eu ainda estou pagando taxa de administração. Aquele é o salário. A gente paga o gestor para desempenhar o trabalho dele, remunera ele, seja no momento bom ou no ruim, mas, obviamente, cabe a nós escolher
os bons fundos, para que mesmo a gente pagando esse custo da taxa de administração, os gestores entreguem retornos acima do mercado. Então, num fundo de ações, a gente quer pagar o gestor, ele precisa ser remunerado, ele precisa ter ali uma vontade de trabalhar, mas no longo prazo a gente quer ganhar mais dinheiro do que o Ibovespa, por exemplo. Afinal, se fosse para ganhar um retorno igual ou pior do que o Ibovespa, a gente podia comprar um ETF, né? Então, se a gente paga o gestor, a gente espera um retorno acima das médias de mercado. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, poxa, eu remunero o gestor quando ele vai bem e quando ele vai mal, como que a gente cria, então, um maior alinhamento? Porque se o gestor já está recebendo o salário dele no momento bom ou no ruim, ele não poderia, de repente, ficar meio confortável? Ele consegue um dinheirinho no começo do ano, garantiu, e a partir dali ele fica só ali dormindo em cima do seu dinheiro sem muito trabalho e você continua pagando. Como que a gente cria, então, um melhor alinhamento entre cotista e gestor? É aqui que entra a famosa taxa de performance, que muita gente arrepia os cabelos só de ouvir falar. Mas eu acho que a taxa de performance ela é muito saudável. Por quê? Você só paga ela se o gestor tiver um bom resultado. Tão simples quanto isso. A taxa de performance costuma ser um percentual do excesso de retorno. Vamos voltar no exemplo aqui do fundo de ações? Ele quer bater o Ibovespa ao longo do tempo, certo? Vamos supor que esse gestor ele entregue 10 pontos percentuais acima do Ibovespa. Legal, bateu o índice. Então, ele vai levar com ele uma taxa de performance que costuma ser 20% desse excesso. Poxa, se foram 10 pontos percentuais acima do que o Ibovespa entregou e ele fica com 20% para ele vai levar 2 pontos percentuais para casa e você, como investidor, ainda levou 8 pontos de excesso sobre o índice. Então é isso que a gente quer buscar, um melhor alinhamento, um gestor que é sim bem remunerado para fazer o que faz, afinal esse dinheiro serve para ele contratar uma equipe numerosa, para pagar toda a estrutura de gestão que precisa ser grande e eficiente, profissionais bons, custam caro, obviamente, então a gente quer que ele seja bem remunerado. A gente só quer que depois de pagar tudo, o que sobra para a gente ainda seja atrativo. Aí que tá a diferença entre escolher um bom fundo ou um fundo que não é tão bom assim. Aí você pode pensar aí, tá bom, já entendi as taxas, o gestor precisa receber o dinheiro dele, tudo depende do quanto ele me entrega após taxas, mas que tipos de fundos de investimento existem por aí para eu escolher? Vamos falar aqui sobre eles, vamos fazer um resumão para que você entenda quais são as diferentes classes de fundos que você pode encontrar por aí. Fundos de ações. Como o próprio nome sugere, é um fundo que investe em ações. Então, o gestor ali querendo selecionar as ações que ele identifica ter um potencial diferenciado, uma chance de crescer numa taxa acima do mercado. Um fundo de ação normalmente quer bater um índice de ações, como o Ibovespa. Tudo bem, dentro dos fundos de ações você tem subdivisões também. Por exemplo, fundo Long Bias, já deve ter ouvido esse nome aí na sua corretora. Long é um nome que a gente usa no mercado financeiro para dizer uma posição comprada, ou seja, eu quero ganhar conforme um ativo se valorize. Então, quando eu falo long bias, long significa comprado, bias é o viés, é um fundo que tem um viés comprado. Ele pode até operar vendido, apostando na queda de algum ativo, mas a maior parte do patrimônio dele vai estar apostando na alta desse ativo para o futuro. Nessa mesma linha, um fundo long and short, o que seria? Ele é um fundo que está comprado e vendido mais ou menos na mesma proporção. Um fundo short bias seria um fundo que está mais vendido do que comprado. Aqui no Brasil a gente não tem essa categoria, mas lá no exterior existe. Tem também os fundos passivos de ações. Foi criada uma estrutura jurídica de um fundo de investimento, só que aqui o gestor não está querendo bater mercado nenhum. É um fundo que só serve para seguir um índice, muito parecido como um ETF faz. Então algumas corretoras já têm por aí um fundo passivo que segue o Ibovespa, por exemplo. Saindo desse universo das ações, indo para o outro extremo, vamos falar da renda fixa. Aqui a gente tem os fundos de crédito privado, são gestores fazendo escolhas de crédito que nada mais é do que uma dívida entre o investidor e uma empresa, ou o investidor ou um banco. Toda vez que a gente fala de renda fixa, trata-se de um empréstimo entre duas partes. Então, um fundo de crédito privado é um fundo que investe em dívida corporativa, de empresas. Um fundo de renda fixa ativo já é de pouco diferente. Ele não está investindo em dívidas corporativas, ele está investindo em dívidas soberanas, ou seja, títulos públicos. Então, os dois estão no espectro de renda fixa, mas um do lado corporativo e um do lado mais soberano, de título público, com um risco de crédito menor. Falei dos fundos de ações, fundos de renda fixa ou crédito nesse outro extremo, e nessa meiuca aqui a gente pode falar dos fundos multimercado. O próprio nome já sugere mais ou menos o que é. É um fundo que tem a permissão para investir em diferentes mercados. E lá é onde a gente espera uma maior leitura do cenário macroeconômico por parte do gestor, porque ele tem tanta possibilidade que a responsabilidade dele é até maior.
Poxa, não basta apenas escolher as melhores ações, os melhores títulos de crédito, os melhores títulos públicos, ele precisa saber também combinar bem as diferentes classes de ativos e saber a hora de ir de um lado para o outro. Poxa, o cenário aqui das ações foi muito bom no ano passado, agora está ficando um pouco mais desafiador, vou diminuir um pouquinho as ações, eu vou começar a rotacionar para títulos públicos, porque a renda fixa no Brasil agora está mais valorizada. Enfim, esse tipo de leitura de mercado é o que costuma acontecer dentro de um fundo multimercado. Tem também os FOFs, que a sigla significa Fund of Funds, em português, fundos de fundos. Também tem a figura de um gestor, só que aqui esse gestor não está escolhendo os ativos diretamente, ele está escolhendo outros fundos de investimento. Então tem um gestor que ele pega tantos fundos de investimento em ações que ele acredita e coloca na carteira, e também escolhe alguns multimercados, escolhe um fundo de crédito, um de renda fixa ativa e monta uma combinação de uma alocação interessante, mas sem precisar se preocupar em escolher os ativos diretamente. Fizemos um resumão das diferentes classes de fundos que existem para aí, pelo menos as principais. Você deve estar se perguntando, tá bom, qual que é melhor? Qual que vai me dar mais dinheiro? E a resposta são todos, porque não tem uma classe que é melhor que a outra. A resposta está em diversificar os diferentes elementos. Tem até um livro de um famoso ganhador do prêmio Nobel, Harry Markowitz, que fala sobre o almoço grátis. Ele disse que a diversificação é o único almoço grátis, porque você consegue maximizar a sua chance de ganhar dinheiro. A gente fica aqui esperando, poxa, qual que é a bola da vez? Eu vou para as ações, eu vou para a renda fixa, eu vou para onde? Essa escolha, às vezes, ela é meio complicada. Você erra o cenário e você perde uma oportunidade de ganhar dinheiro ou até mesmo perde dinheiro. Então, o que a gente faz num jogo de alocação? A gente quer maximizar a probabilidade de ganhar dinheiro ao longo do tempo. E para fazer isso, a gente não vai escolher a bola da vez, vai ter um pouquinho de tudo. Obviamente, nas proporções corretas. A gente pode até calibrar as fatias da pizza ao longo do tempo de acordo com o cenário, mas vamos ter sempre uma posição estrutural em cada categoria. Então, quando me perguntam, poxa, Raiz, eu devo investir em ações? Tá na hora ou o cenário tá meio complicado? Eu digo, o cenário pode até estar meio complicado, mas você tem que estar investindo em ações. Pode até ter diminuído um pouco, aumentado um pouco, mas uma fatia estrutural de ações permanece no seu portfólio. Mesma coisa acontece com a renda fixa, a gente vai ter um pedacinho sempre. Essa combinação de um elemento mais volátil, que normalmente vem das ações, os fundos imobiliários, que a gente não vai falar de fundos que investem em fundos imobiliários, mas faz parte também de um leque de opções para você diversificar. Esses ativos de risco normalmente chacoalham mais e você precisa contrabalancear esse risco com algo que é um pouco mais previsível, mais estável e que tende a ser um pouco mais estável e consistente no tempo, que seria já o retorno que você obtém dos títulos de renda fixa através de um fundo diversificado. Então, uma coisa mais agressiva é contrabalanceada com uma coisa menos agressiva e o resultado final costuma ter um ótimo retorno ajustado ao risco. Então, se você me perguntar qual que é o meu estilo de gestão, o que eu gosto quando eu penso numa carteira de investimentos, eu penso sempre em ter uma carteira consistente. Eu não estou interessado em ter a melhor performance entre meus amigos naquele ano, mas eu quero sempre estar ganhando dinheiro e aí no longo prazo, muito provavelmente, quem está se gabando no curto prazo de ganhar muito, possa estar chorando no longo prazo porque não ganhou de forma consistente. Ganha muito no ano, perde tudo no outro e fica com essa grande volatilidade de receita. Para te deixar ainda mais seguro ou segura, vamos falar um pouquinho dos riscos que a gente corre ao investir em fundos de investimento. A gente até já tocou num ponto importante, né? Se a gestora quebrar, meu Deus, eu tenho risco de perder o meu dinheiro? Não, porque sempre tem uma figura de um custodiante por trás, como eu já te contei, que normalmente é um grande banco que vai proteger, ser o guardião daqueles seus ativos, e no caso de uma gestora falir, por exemplo, teria uma rotatividade, mas o cotista em si não perde o dinheiro por conta disso. Então, na maioria das vezes, o risco de um fundo está restrito ao próprio risco dos ativos. Então, se um gestor de ações, por exemplo, escolhe ali 5 ações que ele acredita serem diferenciadas e as 5 ações derretem e passem a valer 0, esse é o risco que você corre, de uma gestão equivocada, de uma escolha errada de ativos. Tem alguns casos até de fundos que permitem alavancagem, que pode investir mais do que eles têm de patrimônio. E aí, num caso negativo, o fundo cai e você até é obrigado a ter que aportar mais dinheiro. Esse tipo de fundo é mais perigoso e costuma ser restrito a investidores qualificados ou até mesmo profissionais. E eu sempre tomo muito cuidado na hora de recomendar um fundo que permita alavancagem. Normalmente, eu prefiro ficar de fora desses, mas estou te contando que eles existem. Na maior parte dos casos, os fundos que você encontra nas prateleiras das corretoras, o risco está atrelado simplesmente à escolha que o gestor faz. Daí a importância
de você escolher bons fundos, não só baseado na performance passada, mas com uma gama de critérios quantitativos e qualitativos que te dê um pouco mais de segurança de apostar que aquele resultado que você viu no passado pode continuar sendo bom no futuro. E você pode ficar tranquilo ou tranquila, porque escolher os melhores gestores do mercado é justamente o meu trabalho. Foi onde eu quis me especializar ao longo da minha carreira no mercado financeiro e vou estar sempre próximo de você para te ajudar nessa missão. Então eu já vou te deixar o convite para clicar no link que está na sua descrição para você saber um pouco mais. Pessoal, esse era o recado que eu tinha para passar hoje. Tenho certeza que deu para desmistificar um bocado do que é investir através de fundos de investimentos. Mas o vídeo não acaba por aqui não. Eu queria te propor um desafio. Vamos supor que você tivesse 10 mil reais para investir. Como que você dividiria essa grana nas diferentes caixinhas, categorias de fundos que eu te falei ao longo desse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar de olho, hein? Um abraço e até a próxima.